Eu aqui outra vez, mais uma semana de comentário. Semana 31, texto do Érico Veríssimo, não tão simples, né? Não tão afetivo, né? Permeado pelos afetos, como o do Vinícius de Moraes, da semana passada, mas um texto interessante também. Bom, a gente tem aqui nos itens dessa semana, começamos aí com o seguinte. Ora, estou habituado a ser olhado desse modo. A palavra hora deve ser classificada como interjeição e, portanto, não exerce função sintática na oração em que se insere. Bom, se a palavra for realmente interjeição, ela de fato não exerce função sintática, nem as interjeições, nem as preposições, nem as conjunções. Essas palavras realmente não são palavras elegíveis, né, para exercerem uma função sintática, porque não fazem parte da estrutura do texto. Elas estão ali para indicarem, ou, no caso das interjeições, um sentimento, uma emoção, mas elas não fazem parte da estruturação sintática dos termos da oração, né? E no caso das conjunções e das preposições, são palavras de ligação, ou seja, de conexão, de coesão sequencial. Também elas não têm função sintática, elas não fazem parte da engrenagem, elas servem para ligar, a função é essa, mas não uma função sintática. Aqui, a gente tem nenhum sentimento quando a pessoa diz: ora, estou habituado a ser olhado desse modo. O que a gente tem é um marcador discursivo. Outro exemplo de marcador discursivo. A gente pergunta: e aí, fizeram os itens desta semana? Aí a pessoa começa respondendo assim: então, no primeiro dia, sim, mas nos demais eu não consegui. Esse então não é uma conclusão lógica em relação ao que vinha sendo perguntado para a gente considerar a conjunção. O que a gente tem aí é, na verdade, nesse então, um marcador discursivo igualzinho esse ora daí. Então, ora, se fosse interjeição, teria de expressar um sentimento, uma emoção, uma sensação que pode ser de diversas naturezas: espanto, dúvida, dor, tristeza, ódio, né? Pode ser de muitas coisas, mas esse hora aí é só para começar o período, tanto que a gente pode sobreviver sem ele. Ó, estou habituado a ser olhado desse modo. Então, ele é um marcador discursivo porque ele marca a fala de alguém, ou iniciando uma resposta, ou iniciando algum outro período, mas sem estabelecer uma conexão sintática com o período anterior, nem mesmo semântica. Porque o ora, como vocês já sabem, ele é uma conjunção alternativa. Ora eu faço isso, ora eu faço aquilo. Não é a função dele aí. Então, item errado. A partícula C é expletiva, podendo ser retirada sem prejuízo para a correção gramatical para o sentido do trecho. É engraçado, né? Eu tomei tanta aversão aos gerúndios que agora, quando eu olho um gerúndio, que talvez tenha sido eu mesma que escrevi, já vai me dando uma agonia. Então, como é que a gente poderia fazer isso aqui, ó? A partícula C é expletiva e pode ser retirada. Pronto, acabou o gerúndio, não faz nenhuma falta, né? A gente tem um vício de gerúndio, inclusive na qualidade de brasileiros, né? Se a gente fosse, sei lá, de Portugal, a gente teria vício de infinitivo, não é isso? Bom, nós precisamos nos livrar do vício no gerúndio também. Então vamos lá. Para julgar se é expletivo, eu preciso voltar lá, tirar e fica tudo bem. Não promover nenhuma alteração de sentido para o período. Olha lá. Se não a abandonava, era porque não saberia fazer outra coisa para ganhar a vida. Bom, temos aqui um problema, né? Se não a abandonava, era por isso. Se ele é expletivo, normalmente é foi que, será que, é que. Aqui, a gente tem uma construção um pouco diferente, o que talvez possa ter servido aí de obstáculo para a resolução da questão. Mas, por exemplo, se a gente disser não a abandonava porque não poderia, não saberia fazer outra coisa para ganhar a vida.
Ou seja, eu consigo tirar o se e também o era. É que normalmente a expletiva é que, foi que, será que, e essa daí é com se. Por isso a gente teria de tirar o verbo também. Reparem que esse verbo ele não tem função na estruturação do período. Então, não a abandonava, oração principal, porque não saberia fazer outra coisa, outra oração, subordinada causal. Não saberia fazer locução verbal. Outra coisa, objeto direto, a fim de ganhar a vida, para ganhar a vida, adverbial final. Então, esse verbo está sobrando. Ele não entra na engrenagem, ele teria de constituir uma outra oração. Só que assim, ele não constitui, porque justamente ele é expletivo, junto com esse se, que é a pergunta lá do enunciado. Ok? Item 3. Aí a gente tem assim: as formas verbais ganho e basta, presentes nesse trecho que eu já vou ler, embora em orações diferentes, apresentam o mesmo objeto direto. Vamos lá. Homem de necessidades modestas, o que ganho dando lições de piano, domicílio, de piano. Provavelmente aqui tem uma palavra faltando. Basta para o meu sustento. Deixa eu voltar no texto para ver se a gente tem. Ele está dizendo que é onde isso? Ah, não diz. Mas está provavelmente destacado. E está mesmo. Ó, a domicílio. Aqui não é uma preposição boa, né? Por isso que eu voltei para ver o que que o texto tinha resolvido. É dando piano, ó, dando lições de piano em domicílio, né? Porque o domicílio está lá parado, né? Deixa eu botar aqui embaixo, então, também, para ficar bacana na questão de vocês. Dando lições de piano a domicílio. Não, não que há. Pronto. Agora vamos julgar o que a gente precisa julgar. Homem de necessidades modestas. É um predicativo desse eu que está falando aí. Aquilo que ganho, dando lições de piano a domicílio, basta. O que que a gente tem então? Basta para quê? Para o meu sustento. Então, aqui eu tenho, completando o verbo bastar, eu tenho um objeto indireto, iniciado por preposição e tudo, não é isso? E a relação do ganho, ó, aquilo, o qual eu é o sujeito ganho. Então, eu ganho aquilo. O pronome relativo é sim o objeto direto. Ok? Assim sendo, o item está errado porque não são duas palavras que funcionam como objeto direto, completando os dois verbos. Bastar para alguém ou para alguma coisa e ganhar alguma coisa. Item errado. No item 4 a gente tem: na oração, quando o andantino me voltou à mente, a forma verbal voltou tem como complemento dois objetos indiretos. Se a gente leva em consideração a teoria que está lá, como está escrito aí na 317 do Celso Cunha, sim, a gente vai responder que sim. Porque voltou a minha mente. A mente. Então, a mente é um objeto indireto e esse me também. Mas, desculpe, muita atenção. Se no enunciado lá da prova eles fizerem referência contemporaneamente, é possível identificar no trecho tal tanto um complemento indireto para o verbo quanto um adjunto de nominal. E a gente vai precisar dizer que sim, por causa do contemporaneamente, porque mais contemporaneamente, como é que as pessoas têm entendido esse fenômeno da língua? Ó, quando o andantino voltou à minha mente, porque esse me aqui tem um sentido possessivo.
ele estaria relacionado ao substantivo mente, como adjunta de nominal. E, portanto, isso justificaria o sentido possessivo. Por que é que o Celso Cunha entende que não? O Celso Cunha entende que esse me aí faz falta para a frase. E se ele fosse de fato somente um adjunto adnominal, ele, como a gente conversou na semana passada, poderia ser entendido como um termo acessório. Só que ele não é. Então é quando o andantino voltou à mente. Ponto. O que que... Quase derrubei o escândalo. O que que isso quer dizer? Quando o andantino voltou à mente? Que mente? A mente dele? A mente de outra pessoa? Voltar à mente quereria dizer alguma coisa diferente? Então, o Celso Cunha, isso não tem sentido completo. E se não tem sentido completo, significa que está faltando um termo integrante, não acessório. Por isso, ele não concorda que esse me seja um adjunto adnominal. Já mais contemporaneamente, as pessoas entendem que, como ele tem valor de posse, normalmente está associado a uma parte do corpo, né? Nesse caso aí, mais ou menos, né? Mas, por exemplo, beijou-me a mão antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Então, beijou a minha mão, não é verdade? Então, tem que ter muito cuidado, porque ou ele está perguntando sobre a regra rígida, ou ele está mostrando a flexibilização dessa regra, porque ele está levando em consideração a perspectiva contemporânea da língua. Então, a gente precisa ver o que é que eles querem. O que está sendo de verdade perguntado? Senão a gente erra uma questão fácil. Bom, nesse caso aqui, a gente segue a regra rígida, não há nenhuma referência à contemporaneidade, aos autores posteriores ao modernismo. Então, a gente entende me, objeto indireto, a mente, objeto indireto também. Beleza? Combinado? Seguimos aí com os nossos itens semanais. Acredito que semana que vem já não devo ser eu, para vocês não cansarem. Deve ser Larissa. Aguardemos. Abraço para vocês e boa semana. Fiquem firmes aí fazendo os exercícios. E até breve.